Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Ângela e eu queria apresentar para vocês essa novidade. Os podcasts do Nosso Lugar Seguro são sempre em áudios pelo Spotify e eu decidi começar a gravar em vídeos. Algumas pessoas pediram e eu aceitei o desafio, então queria que vocês soubessem que isso é algo novo para mim, que não é natural e eu espero que vocês releve alguns defeitinhos que tiver, tá bom? Se você é novo aqui, muito obrigada. Espero que você se sinta acolhido. Espero que você se sinta bem, porque esse é o nosso lugar seguro. O lugar onde nós podemos ser nós mesmos, sem julgamentos ou restrições. Como que funciona isso? Esse podcast, toda semana eu lanço um tema. Algumas vezes durante a semana alguém faz algum pedido, alguém faz alguém sente alguma necessidade de alguma forma. Se eu puder atender, eu me sinto honrada com isso e eu procuro fazer. Fora isso, eu sempre procuro pensar nas etapas do autoconhecimento, né? Para que a gente vá conhecendo, para que tenha um norte. Porque não é só você decidir, eu quero me conhecer. E às vezes a gente começa a buscar tantas coisas de tantas formas e às vezes tanta informação desordenada não facilita no processo, tá? Então, se você voltar, se você ouvir desde o primeiro, você vai ver que cada passo é um passo para você ir se conhecendo e para que a gente possa ir caminhando juntos nessa jornada, tá? O último episódio que eu fiz eram sobre cicatrizes, tanto cicatrizes físicas quanto emocionais, e esse tema foi muito legal porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem essas cicatrizes, todo mundo tem traumas, todo mundo tem medos, todo mundo tem inseguranças. E esse não é o tema de hoje, mas eu gostaria de chamar você aqui. Só um minutinho, meninas, mas eu gostaria de chamar os meninos aqui. Eu sinto muito. Se desde criança vocês ouvem que vocês não podem sentir, que vocês não podem sofrer, que vocês não podem chorar, porque isso é fraqueza, isso é coisa de menina. Eu sinto muito por muitas vezes vocês terem a necessidade de gritar e de pedir ajuda e a vergonha e o medo de ser julgado. Aqui, eu espero de coração que você se sinta acolhido. Chorar não é fraqueza. Demonstrar sentimentos é o maior sinônimo de coragem do mundo. E sim, às vezes nós vamos ser interpretados errado, às vezes nós vamos ser julgados, mas essa é a parte onde nós temos a coragem de demonstrar. Porque só sofre por amor ou só tem decepções aquele que amou. E essa faz parte da vida. Nós não estamos isentos de nada, tá? Desculpa, eu senti de falar isso e eu gostaria de nós falarmos hoje sobre inteligência emocional. Mas o que é inteligência emocional? Se eu desenvolver a inteligência emocional, eu não vou sentir, eu não vou sofrer? Claro que vai. Só que vai ser um pouco mais fácil. Inteligência emocional é você sentir todas as emoções, mas você entender como o processo de sentir aquela emoção funciona. Você sabia que quando você sente uma emoção, ela não é isolada. O nosso corpo, existe um processo fisiológico, né? Que, por exemplo, um frio na barriga é um processo fisiológico. Você pensou ou você viu, você teve algum estímulo que gerou medo, ansiedade, aí dá aquele frio na barriga. Esse é um processo fisiológico. Então, quando você sente uma emoção, outros processos interagem no seu corpo. Você pode perceber, às vezes você está tranquilo, você está super feliz, e aí você lembra de alguma coisa triste. Em menos de segundos, você já mudou.
Se você estava todo feliz, aí o seu corpo já responde. Por que isso? Porque a emoção, porque os nossos sentimentos precisam estar congruentes, tem que ter congruência nisso. Por exemplo, eu não posso falar para você, nossa, eu estou muito feliz hoje. O que eu falo não está congruente com o que eu demonstro. Eu não posso falar para você, nossa, eu estou muito triste hoje. E não faz sentido, entende? Que as coisas elas se comunicam, elas se relacionam. Então hoje, entendendo isso, por exemplo, nós temos a opção de alimentar essa emoção negativa e nós temos o conhecimento de modificar essa emoção. Por exemplo, você teve um dia ruim, você teve um dia péssimo no trabalho, e aí você vai chegar na sua casa. Inteligência emocional é saber que, dependendo do jeito, se você vier descontar na sua casa o que aconteceu no seu trabalho, isso vai facilitar a sua vida? Isso vai te ajudar a resolver algum problema? Não vai, você vai criar outros. E de repente o que estava ruim lá fica ruim aqui. Por quê? Porque nós não usamos a inteligência emocional. Existem algumas dicas para a gente ir desenvolvendo ela. Por exemplo, se você está mal, se você está sob a emoção de um sentimento, de uma emoção negativa, primeiro passo, ajeita o seu corpo, ajeita a sua postura. Porque o nosso corpo e a nossa mente é muito inteligente. Ele entende assim, ó, quando ela está ou quando ele está com uma postura assim, por quê? Porque ele está confiante, porque ele está bem. E então todas as outras coisas começam a colaborar para que você melhore. Por exemplo, nesse momento que você estiver assim, que você estiver mal, ajuste a sua postura, ajuste a sua respiração, erga um pouco o seu queixo, porque a primeira coisa que nós fazemos quando estamos mal é abaixar o queixo, é abaixar o tórax, a gente meio que se fecha. Então, só mudando um pequeno comportamento, você consegue mudar algumas emoções e ter algumas reações diferentes. Por exemplo, quando acontece algo ruim, e eu vi isso num outro vídeo que eu achei fantástico sobre inteligência emocional, e teve um exemplo assim: você saiu, chegou no estacionamento e viu o seu carro riscado. Você fica puto da vida, você fica xingando, falando palavras que não vão te ajudar em nada, só vai alimentar aquela emoção negativa. Se você não tivesse o carro, isso aconteceria com você? Pensar em um ponto, eu sei que parece um pouco hipocrisia isso, mas não é. É que às vezes, quando algumas coisas acontecem com a gente tende a potencializar aquele efeito negativo. E se nós soubermos como mudar isso um pouquinho, a gente já vai estar evoluindo. E se você for fazendo isso constantemente, se você for praticando isso constantemente no dia, na semana, no mês, daqui a uns 2, 3 meses você me diz a mudança que você teve, o quanto você passou a ter domínio ou não ser vítima das suas próprias emoções. Quem de nós não é vítima? Quem de nós não passa por uma situação assim? Você está com a razão. Alguém te comete uma injustiça, alguém comete algo com você, e nisso você acaba explodindo ou você acaba errando mais do que a pessoa errou com você. Aí você fala, putz, eu perdi a razão, eu perdi o controle.
Isso é muito comum, não precisa de mais segundos para a gente se arrepender. Por isso, é extremamente importante o controle e gerir essas emoções. No dia a dia, essa semana eu passei por um momento, eu fui num velório uma pessoa conhecida, e tinha um pastor que falou assim: o que a gente sempre espera, né? Nós estamos numa época, hoje inclusive, é um dia muito importante, é um dia em que nós vamos votar, em que nós vamos eleger o nosso candidato, e nós acabamos muitas vezes fazendo disso uma guerra. De repente, aqui no próprio Brasil virou Rússia e Ucrânia, tá em guerra. Todo mundo bombardeando, todo mundo atacando. Gente, nós não brigamos tanto pela democracia? Vamos ter um pouquinho, vamos usar da inteligência emocional para entender que o outro pode ter uma opinião diferente da nossa. Inteligência emocional é a gente ter a consciência de que nós estamos no mesmo avião e que mesmo a gente não gostando do piloto, isso ainda não dá o direito da gente desejar que o avião caia. Se cair, cai todo mundo. Se subir, sobe todo mundo. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo avião. E nós estamos, assim, perdendo o sentido e a razão, nós estamos perdendo amizades, nós estamos perdendo relacionamentos, nós estamos enfrentando combates que nós não precisamos enfrentar, porque isso não é uma guerra. Cada um tem direito a uma opinião, cada um tem direito a se posicionar. E se posicionar não é atacar o outro. E eu, me posicionando, tenho que ter o direito e você me deve o respeito, assim como eu te devo respeito. A gente coloca tanto a perspectiva nos governantes, em todas as outras pessoas que não somos nós. Mas e aí? O que nós vamos fazer por um país melhor, por um mundo melhor? Começa aí, na sua casa. Começa a perceber que é aí que tudo começa. Começa a valorizar as pessoas que estão aí com você. Começa a respeitar a opinião diferente das pessoas que estão aí dentro da sua casa. Começa a respeitar a opinião diferente das pessoas que estão no seu trabalho. Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente discorda e a gente quer ter razão, a gente quer mostrar o nosso ponto, a gente quer fazer a outra pessoa se convencer de que nós temos a razão. Existem algumas chaves, alguns segredos para isso. Para a gente desenvolver inteligência emocional, primeiro, a gente precisa se ouvir mais e começar a ouvir um pouco menos os outros. Nossa, Ângela, que coisa ruim isso. Não, meus queridos, não é. Olha aqui comigo. Cada pessoa tem uma caixinha de valores, de pensamentos, de experiências e vivências que só ela teve. Se eu colocar minha mão aqui e perguntar, o que eu estou vendo aqui? Você não tem como saber, porque cada um enxerga uma realidade através de um prisma. Algumas pessoas até visualizam semelhantes, algumas pessoas até conseguem enxergar de uma forma parecida, mas cada um enxerga a realidade de um jeito. E nós acharmos que estamos tão certos e somos tão sábios para querer mudar a opinião do outro é soberba. Vamos olhar, vamos começar a olhar mais para a gente. Para de se comparar tanto. Às vezes, eu até fiz um post, a evolução para cada um funciona de um jeito. Por exemplo, num processo de emagrecimento, num processo de treino, você vê pessoas que têm um metabolismo diferente, estão numa fase diferente da vida
E eu, por exemplo, hoje com 38, eu não tenho o mesmo metabolismo que uma pessoa de 20. Então, o processo de emagrecimento para ela é diferente do que é para mim. E se eu me cobro, e se eu me comparo o tempo todo que eu preciso ser tanto quanto, eu destruo todo o meu processo evolutivo. Eu diminuo os meus ganhos, eu diminuo as minhas vitórias e as minhas batalhas. Eu faço esse desafio para você. Comece a perceber como as coisas funcionam para você. Como é mais fácil para você aprender, como é mais fácil para você iniciar um novo processo. Não se compara só com os outros. O resultado dos outros não é o seu resultado e nem o meu. É isso que eu desejo para você, é isso que no dia de hoje, que além de só ir lá e votar, que a gente faça um voto, que a gente vote na gente também e que a gente comece uma nova campanha de vida, que a gente possa a se reafirmar a nossa disposição da mudança e decidir que nós vamos começar um processo. Eu ouvi essa frase que esse pastor falou, ele falou assim, procure ser melhor. Vamos procurar ser melhor, meus queridos. E vamos fazer isso junto, tá bom? Eu desejo isso para você do fundo do meu coração. Um beijo e até logo.